Josh Versier Jr. é músico, vocalista das bandas Gump e Aeroplane e arquiteto de TI. Por sua aparência já foi confundido até com Jesus Cristo. E esse é o nosso primeiro convidado no Testemunho de Ateu. Fala, Breno, meu querido. Olha, primeiro, parabéns por essa iniciativa aí, cara. Acho muito legal você estar fazendo esse canal novo. Te desejo muito boa sorte nessa iniciativa nova sua. E queria agradecer muito o convite aqui para ser um dos primeiros a participar desse seu novo canal. Eu sou um ateu agnóstico. Eu sempre fui uma pessoa de muito interesse na espiritualidade, então eu aprendi desde muito novo sobre muitas religiões e práticas espirituais e espiritualistas, né? Do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, até a ufologia, prática de reiki, chakras e projeção astral, gravações acásicas e diversas outras técnicas de elevação da Kundalini, uma série de coisas. Eu estudei muito a respeito mesmo. E com o passar do tempo eu acabei percebendo muita incongruência. Então, com uns 18, 19 anos mais ou menos, eu me tornei um agnóstico. Porque eu me dei conta que era impossível para o ser humano saber o que existe fora ou além do universo. Ou seja, não é possível entender o que seria capaz de criar uma realidade tão complexa quanto a nossa. E por esse processo eu me tornei um agnóstico. Além disso, eu continuei estudando sobre religiões e tudo, mais como possibilidades do que como verdade. E através do budismo eu acabei me livrando dos medos que eu tinha. E um desses medos era o temor a Deus, né? Que as vovó da gente botam na cabeça da gente quando a gente é novinho. E me livrando desse medo, cara, eu acabei virando um ateu. Eu percebi que não sabendo, não sendo possível afirmar coisas sobre a realidade metafísica, eu não tinha uma crença porque não era possível saber. Isso é diferente de um ateu forte, por exemplo, que acredita que Deus não existe. Eu não acredito em Deus porque acho que não é possível conhecer ou saber se existe Deus, e além disso, acho que todas as afirmações e revelações, né, da religião não são verdades objetivas. Ou seja, tudo que a religião diz sobre o mundo metafísico, acho que é impossível de se saber. Pois no que eu acredito, quando eu me tornei ateu, eu tive que passar por um processo todo de desconstruir toda uma visão, né, eternalista de que eu ia continuar existindo, de que houvesse uma supervisão no universo que eu já imaginava e já percebia que não havia. E acabei, nesse processo, encontrando novos valores, né? Eu passei a valorizar muito mais o amor, passei a achar as coisas muito mais efêmeras e passageiras do que eu achava antes. Porque acho que uma coisa é você abraçar seu pai, sua mãe, quando você acredita que a vida continua depois da morte, que vocês vão ter uma eternidade juntos, ou que vocês vão se encontrar em outras vidas. A partir do momento que você realmente acha que aquele pode ser realmente o último abraço que você dá na pessoa que você ama muito, aquilo te traz um peso espiritual, né, um peso existencial gigantesco, aquilo te traz um aprendizado gigantesco. Então, através desse aprendizado, eu aprendi a valorizar o tanto que o amor é raro e curto e veloz, sabe? Enquanto possibilidade de experiência humana. Então, eu acredito no amor, acredito na impermanência, acredito nessa finitude. Acho que é possível que a gente realmente acabe depois da morte. E acredito na ciência como forma de conhecer a realidade. Acho que a melhor ferramenta prática que existe no mundo para conhecer o que há dentro do universo é a ciência. Sou uma pessoa evidencialista, ou seja, eu acredito em evidências. Acho que assumir as coisas sem evidências, para assumir essas coisas é melhor não assumir. Por isso eu sou agnóstico. Não assumo que exista nada porque não há evidências. Eu não acredito no diabo, de maneira alguma. Eu acho que para você acreditar em Deus, você já tem que acreditar em muitos dogmas. Até mesmo para você ter uma visão de Deus livre de religiões, você já tem que ter uma crença em dogmas, né? Para acreditar no diabo, então, como a religião diz, acho que a gente tem que acreditar em mais dogmas ainda. Então, de uma certa maneira, você tem que ter mais crenças sem evidências para acreditar nisso. E para mim, a vida após a morte, ou seja, a continuação da existência,
é uma possibilidade na qual eu não acredito, mas também não duvido completamente. Ou seja, pode ser que, né, existia uma coisa tão absurda, a própria natureza da consciência é uma coisa tão absurda, a percepção que o ser tem de primeira pessoa dele mesmo em relação à realidade é tão absurda, que se houver algo, também não quer dizer que Deus exista, não quer dizer... Entende? Eu acho que eu trabalho muito com essa coisa da lógica não poder ser non sequitur, ou seja, porque A, então B, eu acho que não é por aí. Eu acho que, tipo assim, porque a maioria das coisas na religião às vezes são non sequitur. Isso é uma dificuldade que eu sempre tive, né, dos porquês. Tudo que é sobrenatural ou é fruto de um desentendimento ou de uma ignorância, não no sentido da pessoa ser maldosa, mas no sentido dela não ter acesso a um conhecimento ou uma postura filosófica que fizesse mais sentido para que ela não explicasse algo que ela não entende como Deus. Porque o homem tem essa mania de sempre explicar tudo que ele não entende como Deus, e uma série de fenômenos a gente acha que é Deus, porque a gente não sabe o que é. Eles chamam isso de Deus das lacunas, e essas lacunas elas vão sempre diminuindo à medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre a realidade prática. Acho que uma pequena parte disso é forjada, mesmo por pessoas que têm má índole, e uma pequena parte são pessoas que não têm maneiras melhores de explicar as experiências que elas viveram, né? Acho que é natural disso, propor hipóteses para coisas que você não sabe a resposta. É diferente de afirmar que aquilo é verdade. Enquanto músico, eu não acredito em dom. Eu acredito em uma predisposição, né, que vem da evolução humana, que a gente evoluiu num contexto, né, num meio que era muito necessário a percepção de padrões. E isso é muito forte no ser humano. O ser humano é uma máquina de reconhecer padrões incríveis. E um desses padrões que a gente reconheceu foram padrões nas frequências, né? Daí veio a música. Não vejo a música como algo que é perfeito, porque a música é uma aproximação. A gente nunca tem uma afinação perfeita, a gente nunca tem, né, as condições perfeitas para que a música fosse perfeita. Mas a música, na sua imperfeição e na sua beleza, eu acho que é um mistério maior, uma das maiores coisas que a gente tem pelas quais, né, pela qual viver, uma das formas de arte mais incríveis e maravilhosas que existem. Então acho que o ser humano, com essa naturalidade, com uma tendência, né, de reconhecer padrões de sons, por exemplo Mozart. Mozart tinha isso, né, talvez geneticamente, por ter, né, vem de uma família música, talvez ele tivesse uma percepção maior, e ele caiu num ambiente que era extremamente propício. O pai de Mozart era músico, já tinha umas composições, e percebeu muito cedo que Mozart tinha um talento para a música, né? Que ele tinha uma predisposição gigantesca, e ele nutriu essa predisposição de Mozart. Então acho que quando você combina uma predisposição com um meio que nutre aquela predisposição, você tem o que a gente chama de dom da música. Mas acho que sem um, o outro não vai tanto para frente, entendeu? Como graduado na área de TI, eu sou uma pessoa familiar com os números, mas mais da lógica do que dos números. Percebo a matemática como uma maneira de interpretação do universo através da mente humana. A matemática, enquanto representação do universo, ela é uma representação exata de um universo que ela não consegue medir exatamente, ou seja, a gente nunca consegue medir de fato as coisas, a gente nunca consegue, né, ver as coisas como elas são de fato, a gente consegue aproximar muito disso. Mas por isso a realidade é uma realidade não exata. A realidade é uma realidade da qual nós somos incapazes de medições perfeitas, né? E o próprio mundo quântico, com a sua contra-intuitividade, é uma coisa muito, muito clara disso para mim. Então o padrão áureo, que a gente acha tão bonito e reconhece em várias coisas, ele não é um padrão perfeito, ele é uma proporção matemática que a gente expressa de maneira perfeita, mas na prática nada é perfeito, tudo é sempre aproximado.
Então eu não vejo o padrão áureo como uma prova de que exista uma realidade, uma inteligência superior que comanda isso tudo. Acredito mais numa propriedade emergente do universo, como a gravidade, a velocidade da luz, né, as propriedades quânticas mesmo do universo, para as quais elas são parte da realidade, não necessariamente elas são algo que o ser humano, que foi criado por alguém, certo? A postura deísta, né, de Spinoza, de Einstein, é essa postura de que o Deus é o universo, mas esse universo não necessariamente ele é consciente. Do que o ateísmo me salvou? Cara, não dá nem para medir o tanto de coisa que eu pude aprender e viver e experimentar a partir do momento que eu mudei a maneira de ver a minha vida e enxergar a realidade como um todo. Eu me tornei uma pessoa muito mais calma, muito mais amorosa, eu passei a valorizar muito mais a vida, eu passei a ter possibilidades, né, que antes eu não tinha, ou seja, quando você muda a maneira de ver a vida, você acaba aprendendo umas coisas que com outra visão você não consegue aprender, porque você simplesmente não consegue ver. Então eu tenho muita felicidade hoje na minha capacidade de entender a realidade, de perceber como as coisas são, em ser bem resolvido razoavelmente em como lidar com isso, né? Por exemplo, uma questão que eu sempre não soube muito bem como lidar foi a morte de outras pessoas queridas, né? Como você lida quando algum amigo seu perde alguém querido? E a verdade é que não tem como lidar com isso, sabe? Como lidar com isso? Valorizando quem está vivo, amando as pessoas de fato com toda a força possível no período curto que é possível. É assim que a gente valoriza, depois não tem jeito. Me livrar desses sofrimentos, desses medos, né, através do budismo enquanto filosofia e do estoicismo também, acabou me levando numa espiritualidade, ou seja, uma maneira de existir e de entender a realidade, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, que me faz muito mais sentido. Não preciso de dogma, não preciso de medo, e me faz enxergar as coisas que me maravilham, assim. Eu hoje tenho essa sensação, que é a fé, né, que é uma sensação tão bonita, que eu acredito que seja um sentimento de ligação com o todo que as pessoas têm, da qual a religião, inclusive, se aproveita. Acredito que é algo que, através do entendimento, algumas pessoas podem ter, outras sentem naturalmente e não sabem explicar o que é. Chamo de Deus. Eu chamo de uma ligação com o todo, de entender que eu sou parte dessa realidade que eu existo. Eu sou parte desse universo. Essa energia que deu origem a tudo, ela vai passar por mim, e talvez eu passe e essa energia continue. Não consciente mais, mas poder perceber isso e entender essa linha do tempo é maravilhoso para mim. Para mim foi o que eu ganhei enquanto ateu, assim. Outra coisa muito legal foi a questão do livre-arbítrio, né? Porque a gente sempre procura o sentido para a vida. E quando você acha que Deus não necessariamente existe, você percebe que a vida não tem sentido. No primeiro momento isso te assusta muito. No segundo momento você fala, nossa, mas isso é a melhor coisa possível, porque se não existe um sentido fixo para a vida, a gente pode criar um sentido. E essa liberdade de criar um sentido para a própria vida é uma das maiores dádivas que o ser tem e de quais tão poucos se dão conta. Basicamente é isso, meu querido. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Espero que eu tenha te ajudado aí, respondido. Tamo junto, muita sorte aí, muito sucesso no seu trabalho. Um abraço.